de ferro, o problema é o seguinte: você desaparece com o aquífero. Ah, eu vou rebaixar a água, vou fazer um rebaixamento do lençol freático. Primeiro, essa água vai chegar aqui, se a árvore pegava o lençol aqui, o lençol está lá embaixo. Já vai ter um impacto biológico nisso, porque você está mexendo no rebaixar, onde estava o lençol freático vai lá para baixo. Então isso vai já alterar os ecossistemas aqui. E outra coisa, ah não, a gente rebaixa a água. Ué, mas e onde a água fica? Ela vai desaparecer. Não tem como recompor isso em nenhum outro lugar. Então essa é uma característica específica do quadrilátero ferrífero. Se você tirar o minério, você tira a água. Não tem como ter os dois. E minerar, não tem como. Nesse caso não tem jeito. Porque Carajás, gente, o aquífero, ele está um pouco mais abaixo. Então você tira o minério e não interfere no aquífero. E nesse caso aqui, do quadrilátero ferrífero, não tem jeito. Estão os dois juntos. Então aí a gente tem características tão específicas daqui, do quadrilátero, só que eu vou falar da Serra do Gandarela porque é onde existe aquífero ainda, porque praticamente o quadrilátero inteiro está sendo minerado. Então vamos falar do que existe, né? Então olha só, a gente tem uma combinação fantástica, porque além da gente ter uma questão geológica, que é a recarga hídrica, você tem uma infiltração muito rápida. Dizem que até mais rápido que planta, né? Porque a raiz da planta ajuda, mas ainda não foi feito estudos para comprovar isso cientificamente. Você tem uma acumulação, muitos poros ali entre o minério, né? E você tem o quê? Uma circulação hídrica, a tal da fissura. Por quê? Na Serra do Gandarela, a água ela fica acumulada e ela não sai de uma vez. Ela sai aos poucos. Ótimo. Porque no período que não chove, o que acontece? Não está chovendo, mas tem água e essa água vai sair lentamente. É a característica da porosidade, a porosidade por forma de fissuras, é uma característica geológica. A questão da potabilidade. Os aquíferos que tem muita areia, às vezes tem argila, isso pode interferir na qualidade da água. Não é um problema aqui nessa região. Tudo isso ainda com a questão da chuva, porque tem uma grande questão da chuva nessa região, que eu vou mostrar o que tem a chuva a ver com isso. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da formação das cangas e o campo rupestre que fica acima. Então não são florestas, mas são tão importantes quanto para recarga, por causa das características da infiltração. E aí, porque aí eu peguei alguns documentos, não vou ficar lendo aqui não, mas para quem quiser saber mais sobre a importância das cangas, olha lá, Instituto Brasileiro de Mineração, que já fala da importância das cangas, né, que engloba unidades aquíferas superficiais, né, falando que importante processo de recarga hídrica. O próprio Instituto Nacional está falando isso, da importância das cangas, né? A questão de onde que ela está distribuída, a formação Gandarela e Cauê, que são essas que eu falei, né, que são aquíferos profundos, e a questão de onde elas estão instaladas, ó, grande potencial hidrogeológico. Então está escrito lá, mas só a gente que está falando não. E isso, gente, é um print, tá? De uma página da Vale, é um print. Pode passar mais um. Que está falando dos quadriláteros ferríferos, né? E está falando o seguinte, que essa região tem uma produção de água importante para a região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo isso que eu estou falando está, inclusive, nos relatórios de impacto ambiental da Vale, tá? Todos eles já estão falando que se tiver uma mineração lá, que eles vão interferir na quantidade de água que abastece a região metropolitana. Então, eles mesmos escreveram lá. Depois, quem tiver curiosidade, a gente tem até as páginas do relatório e tudo mais. Então, voltando à história, aqui está a Bela Fama. Captação, Rio das Velhas, Nova Lima, Sistema Rio das Velhas. Aqui está a Serra do Gandarela, com esses aquíferos fantásticos. E aí, tem uma questão das chuvas, porque não basta ter uma maravilhosa questão geológica, tem a questão da chuva, porque, por exemplo, Piauí tinha aquíferos maravilhosos no Piauí, só que eram aquíferos como se fossem aquíferos fósseis. Por quê? Ele foi formado ao longo de milhões de anos, estava numa região muito profunda, só que, como não chove numa grande quantidade e teve uma ocupação do solo, eles começaram a usar essa água e o aquífero secou. Por quê? Porque não teve recarga. Agora olha para esse mapa aqui, lembra os mapas anteriores? Ó, Serra da Moeda, Carás,
Gandarela. Isso daqui são as massas, né? Isso aqui, gente, é nuvem que está vindo lá do Oceano Atlântico. Olha onde que elas param. Serra do Gandarela. Elas dão a volta no Caraça. A Serra do Caraça é mais alta que a Serra do Gandarela. Sabe o que elas fazem? Dão a volta e param aqui. Olha que maravilha. Chuva. Situação hidrológica maravilhosa. E lugar que chove. Pode passar, por favor. Aí a gente tem um histórico aqui, né? São imagens de satélite de vários anos. E observe onde que as nuvens estão parando. Olha a barriguinha aqui, ó. Né? Serra do Gandarela, Serra do Gandarela, Serra do Gandarela. Né? Então não é outra característica que tem essa região. E aí, essa região teve toda uma luta, né? Desses movimentos. E depois de muita luta, em 2014 foi criado o parque. Só que a gente até soltou, se alguém já tiver visto essa apresentação aqui, foi uma apresentação, né, que nós do movimento fizemos em vários lugares, né? Parque Nacional da Serra do Gandarela. Comemorar não dá. Vamos entender por quê? Pode passar. Isso daqui, o Pontilhado, era o território desejado para esse parque. E o que está verde é o território que foi assinado e decretado. Lembra da pontinha lá, de onde estão os aquíferos? Pois é, parte dele foi cortado. Ele estaria no parque, mas parte foi cortado. Em todas as consultas públicas foi essa configuração. Na hora que chegou no governo, teve umas conversas lá atravessadas, documentada, tá, gente? Não é da minha cabeça não, com a Vale. Vamos fazer um corte aqui? A gente aumenta aqui, ó. Vamos jogar para lá? E saiu essa tripa de cachorro. Quem é da área de biologia, da área ambiental, nenhum parque nacional brasileiro é assim. Sabe por quê? Quanto mais estreitinho aqui, mais influência você tem com as áreas externas. Então você tem uma possibilidade de manter muito menor do que se for um parque que tem uma configuração mais oval, mais redonda, mais quadrada, e não essa tripa de cachorro. Então, ou seja, isso aqui, biologicamente, já é uma dificuldade imensa para você manter isso que aconteceu. Pode passar. Então, gente, parte da tripinha, aqui ó, parte dos aquíferos profundos não estão na serra. Nós lutamos para que todos eles estivessem, mas por causa de questões políticas, eles não estão. Pode passar. Então, quais que são as perdas grandes que nós tivemos? E não é à toa por causa das licenças, ó. A Ferropur já tinha pedido aqui, a Vale tinha pedido desse lado e desse lado. Então, nada é por acaso, né? Pode passar. Tudo combinado. E aí, então, quer dizer, ficou fora da Serra do Gandarela, do Parque Nacional, parte da Serra do Gandarela. Então, é Parque Nacional da Serra do Gandarela sem a Serra do Gandarela. Tem uma parte, mas não está o trecho todo que nós gostaríamos. E que não foi só nós não, viu, gente? Porque quem faz o estudo inicial para criar um parque é o CNBio, né? Que é um instituto que, antigamente era o IBAMA, né? Que é um instituto que faz o estudo. Nós auxiliamos, nós do movimento Gandarela. Porque tem vários pesquisadores de várias áreas que já fazem estudos, muitos da UFMG, UFOP, Viçosa, que colaboraram com estudos, né? Então, ou seja, já existia um estudo para esse parque. E mesmo com esse estudo que os próprios funcionários do governo fizeram, chegou lá, mesmo falando que tudo aquilo é importante, mesmo falando a política nacional, que a prioridade é abastecimento humano, mesmo falando dos usos múltiplos, cortaram o parque. Né? Então, várias áreas maravilhosas, como essas aqui, ó, estão fora do parque. Pode passar. E aí, você está vendo aquele bolinho, onde estão as canas? Se depois, eu não vou falar, né, por causa do tempo, mas aqui, cada coisinha dessa que vocês estão vendo coloridinha, é um atributo. Então, a gente tem cachoeira. Só nessa região, tem mais de 3 mil nascentes, assim, por cima, porque da forma como eles mapeiam por imagem de satélite, acredito que para cada uma que eles mapeiam, na verdade, são 3. Então, seria em torno de umas 3 mil, né? E tchau, né? O tanto de cachoeira, ó, cada um desses que vocês virem assim, lá em cima é cachoeira, paleotoca, que foram achados paleotocas de preguiças gigantes. Então,
Então você tem várias coisas, a maior parte onde estavam os atributos do parque, no estudo inicial, ficou fora. Então isso é outra coisa que não dá para a gente comemorar. Aqui está só chegando mais perto, né? Que tem algumas áreas também de Mata Atlântica, então não dá para comemorar tanto quanto a gente gostaria. Então essas áreas que vocês estão vendo aí, ó, não estão inclusas. Tá? Porque tem interesse de mineração e todas elas correm risco de desaparecer. E não é só a questão delas desaparecerem com o imenso potencial turístico e possibilidade econômica que poderia gerar para a região. A gente está falando de um tipo de questão econômica, de geração, que diz que é progresso e que diz que vai gerar um aumento na economia, um desenvolvimento, mas que vai, na verdade, acabar com os nossos aquíferos e com possibilidade de geração de renda para a região inteira. A gente está vendo o que está acontecendo com Mariana. O pessoal está pedindo para Samarco voltar. Ah, eles são ignorantes? Não, eles são dependentes, é diferente. Né? Por quê? Porque a cidade depende da mineração. Agora, quem tem isso daqui não precisa depender da mineração. Né? Você tem um desenvolvimento, é uma possibilidade de desenvolver ad infinito. Pode passar. E a questão das cangas, né? A maior parte da canga e o minério lá embaixo não ficou no parque. Então, por isso que, assim, foi uma luta. Claro que a gente está feliz de ter o Parque Nacional, mas não tanto quanto nós gostaríamos. Por causa dessa rasteira que não só nosso movimento, mas que a sociedade e que a região metropolitana inteira levou. Porque quem vai sobrar nessa história toda são todos nós, porque nós dependemos dessa água. Pode passar. E além disso, para finalizar, a gente ainda tem esses presentinhos nada agradáveis. Porque junto com a mineração vem o rejeito. Em média, para cada 1 tonelada de minério de ferro produzida, em torno de meia tonelada de rejeito é produzida. Né? Os elefantes brancos que nós temos aí. Aí eu estou usando a base de dados da FEAM, tá? Daqui para frente, pode passar, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Esse mapa foi produzido pelo nosso colega, elaborado por nós no movimento. É o seguinte, cada bolinha dessas é uma barragem, tá, gente? E cada bolinha vermelha maior tem a ver com volume, tá? Então, aqui, ó, tem a ver com a vazão, tá? Essas barragens sempre constituídas, eu estava conversando com a Adelson, porque é o seguinte, o banco de dados da FEAM, que ele deixa que o próprio empreendedor coloque onde que é a barragem. E na hora que nós fomos conferir o banco de dados da FEAM, não estava batendo onde estavam as barragens. Aí sabe o que nós fizemos? Com as 702 barragens de Minas Gerais, aliás, são 744. Só que 702 nós fomos uma por uma para conferir onde ela estava. Só que 42 ficaram fora, sabe por quê? Porque o empreendedor não informou o volume. Então, nem a FEAM tem esse dado, ou se tem, não está disponível, tá? Então, ou seja, isso aqui tem a ver com a vazão. Minas Gerais aqui, ó, nós estamos aqui. Quadrilátero ferrífero, nós estamos aqui. Pode passar. E aí ele fez um mapa, adorei, né? Que é a densidade de barragens de Minas Gerais. Gente, aquelas barragens, esse mapa é de todas as barragens de Minas Gerais, tá? Não é só minério de ferro, não. Pode passar. Então, vocês estão vendo que a cor mais forte está justamente no quadrilátero ferrífero aqui. E aí, ele pegou e fez... Essas são só da mineração. Uai, quase não tem diferença, né? Porque a maioria das barragens são de mineração. Mas das 700, a gente passa para 425. Então, das 744 barragens, né, das diversas que tem em Minas Gerais, 425 são de mineração. Ó, nós estamos aqui. Pode passar. E nós estamos aqui. Isso aqui, gente, a cor, esse mapa, tá? Tem a ver com a densidade. Então, quanto mais forte a cor, maior a quantidade de barragens. Ó o quadrilátero. Ó o quadrilátero, nós estamos aqui. Pode passar. Então, comparando, aí vamos colocar um do lado da outra, né? Essa daqui é de todas as barragens e essa aqui é de mineração. Ué, mas só ficou o quadrilátero? Praticamente. Barragem de mineração de minério de ferro, desculpa. Essa é só de minério de ferro. E essa aqui é de outros tipos de mineração. Pode passar. E aí começa a complicar, né? Aqui é onde nós estamos. Então vamos lá, de novo.
Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra de Ouro Branco, Mariana está desse lado de cá, Caraça e aqui Gandarela. Rio das Velhas, Bela Fama está por aqui. Vocês estão vendo cada um desses pontinhos azuis? Cada um desses pontinhos azuis é onde tem uma barragem que, se ela romper, ela vai passar por Bela Fama e todo mundo vai ficar sem água. Cada uma dessas barragens. As outras, aí dentro daquela ideia de bacia hidrográfica, elas vertem para outra bacia. Então as águas caem em outra bacia. Mas todas essas aqui, que são em azul, ó, esse lado aqui, por que tem tanto aqui? Ué, são as minerações, né? Então não é pouca coisa não, né? É muita coisa, dá para ficar meio assombrado, né? Ah, lembrando, gente, que no registro da FEAM, até 2015, quando aconteceu o crime ambiental da Samarco, a barragem que rompeu, ela estava classificada como segurança máxima pela FEAM, tá? No registro da FEAM, quem tiver curiosidade, vai lá para vocês verem. A classificação da FEAM era essa. Então a gente fica pensando, né? Pois é, tem tanta tecnologia, né? Tem tanta tecnologia, mas ela rompeu, né? Pois é. E olha lá, o tanto que está lá nas nossas cabeças. Pode passar. Isso aqui é claro que eu não vou ler, mas essas são as belezuras das 54 barragens que estão sobre nossas cabeças. 54 barragens. Quem tiver interesse, depois eu passo esses dados para vocês. Que a qualquer momento, pelo que parece, elas podem romper e a gente pode ficar sem água. No caso, o Rio das Velhas não passa aqui em Belo Horizonte, ele passa na divisa com Sabará. Mas todas as cidades no meio seriam engolidas e a gente ia ficar sem água, porque a nossa água vem do Rio das Velhas. E todas essas 54 barragens, se romperem, elas vão chegar no Rio das Velhas antes da captação de Bela Fama, que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Complicado, né? Ah, mas não é só isso não. Além das 54 barragens, eles ainda querem fazer mais, porque tá pouco, né? E uma delas é nesse lugar maravilhoso, que é chamado Fazenda Velha, em Riacima. Nesse vale bonito aqui, com Mata Atlântica, que, né, pela lei, é um tipo de bioma de vegetação que é protegido por lei, e você tem quilômetros e quilômetros aqui de Mata Atlântica. Ah, mas é um vale tão bonito para encher de lama, né? Olha que gracinha. Pois é, é assim que é visto. Lembra quando eu falei das áreas de recarga? Se na mineração tem a questão da canga e do minério de ferro, aqui a gente tem Mata Atlântica em área de recarga, Então, como se não bastasse a mineração de ferro no quadrilátero ferrífero, você tem as áreas que podem ser alagadas por barragens, que além do próprio problema que a barragem em si pode gerar, ainda tem acabando com as nascentes que tem na região com as áreas de recarga. Então você tem um problema duplamente terrível, né? Então, essas são fotos desse lugar que a comunidade, né, da região, os movimentos estão brigando muito, que depois do crime de Mariana a gente conseguiu segurar, mas que sabe qual que seria o tamanho dessa barragem? 10 vezes maior do que a que rompeu em Mariana. 10. Sobre nossas cabeças. Pode passar a próxima. E onde ela estaria? Lembra de Bela Fama? Lá no mapa está lá em cima Bela Fama, né? Riacima, barragem, que não vai acontecer, né? Porque todos nós vamos brigar para isso não acontecer. Mas a região do Fazenda Velha tem um córrego que está a 1 quilômetro do Rio das Velhas. 7 quilômetros de Riacima. Pelos cálculos, Riacima em menos de 5 minutos ia desaparecer, se essa barragem rompesse. E está acho que 13 quilômetros de Bela Fama. Uma barragem 10 vezes maior que a de Mariana. Pensa bem. A 13 quilômetros de Bela Fama. Pode passar. E 1 quilômetro do Rio das Velhas. Pertinho, né? Do lado. Então, ou seja, além das barragens que querem fazer, para quem não sabe, quem mora na região de Nova Lima, os condomínios ali estão apavorados, porque ano passado, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, ainda teve licença para uma barragem da Vale, que é a Maravilhas 3. A barragem ela está a 800 metros do condomínio. No relatório,
No relatório da Vale, não é o que eu estou falando, não. No relatório da Vale está falando que as pessoas que estão na área de autossalvamento, elas teriam 30 segundos para abandonar a casa delas. Elas estão na região de autossalvamento. Gente, quem que vai se salvar em 30 segundos? Você não reza nem o Pai Nosso em 30 segundos. E tá lá. E você acha que as pessoas foram convidadas para audiência pública? Não. Sabe por quê? O empreendimento, teoricamente, está em Itabiri. Tá, então para que a gente vai chamar quem está de baixo? Quem está de baixo é Nova Lima. Nova Lima, mas o empreendimento é em Itabirito. Ou seja, elas nem foram consultadas, nem foram ouvidas. E aí, entrou com ações do Ministério Público. E para finalizar, além das que querem, tem as que já existem e estão dando problema. Essa aqui é uma delas, o elefante branco. Não é da mineração não, mas eu quis usar o exemplo dela porque no caso dessa barragem, é um exemplo clássico de como é que a mineração é muito assim, né? Vamos privatizar os lucros e socializar os problemas. Mundo mineração, minério de ouro, a barragem não é muito grande, mas a grande questão são os produtos químicos que são utilizados na mineração de ouro, que são extremamente tóxicos. E aí, em 2012, de repente, todo mundo trabalhando, e chegou um dia, todo mundo para trabalhar, e não tinha nada na Mundo Mineração. Ela abandonou. Ela não pagou ninguém na cidade, ela não pagou ninguém que trabalhava lá, e disse que não tinha mais condição de manter a barragem. E aí, o que aconteceu? Essa aqui até que está certa, está classificado como muito alta a vulnerabilidade dela, pode passar, e está lá como paralisadas e abandonadas. E aí, esse relatório aí sobre a Mundo Mineração de 2016, pode passar. Nós fizemos as denúncias, e nas denúncias mostrando que ela estava extravasando, cheia de erosão e com grande capacidade da lona de baixo já ter sido rompida. Essa barragem está a 3 quilômetros do Rio das Velhas. Antes de Bela Fama, de novo, antes de Bela Fama. E aí fica muito fácil, né? A gente vai lá, minera, né? Tira bastante dinheiro. Não tem mais condição. Essa barragem é eterna. Eterna. Aí sabe o que acontece? Passou a bola para o governo. Sabe quem que está pagando isso aqui? Nós. Aí fica bom demais, né? Você chega, você minera, você destrói. Não posso mais. E a gente ainda paga isso. A gente ainda paga por isso. E barragens são eternas, elas são infinitas. A mineração, gente, vai acabar um dia. As mineradoras vão passar para outro ramo, falir, sei lá. E as barragens vão continuar aqui. Vão continuar em gerações que nem vão saber o que é a mineração. O que é isso aí? E vai ficar, é o legado da mineração. Pode passar. Então aí a gente pensa, né? Nessa história toda. As especificidades do quadrilátero ferrífero. Aquífero, que a gente gosta de chamar ferrífero aquífero. A gente tem algo raríssimo, que um monte de gente torce para ter. Sonha com isso. E a gente tem, que são os aquíferos profundos em região de canga, porque a canga permite uma mega infiltração rápida e elas ficam acumuladas em área de recarga e a liberação por fissura e é lenta. É o sonho de qualquer um que quer ter água por mais tempo, que não quer ser assombrado pela escassez hídrica. Lembrando que esse minério não está gerando uma renda interessante para nós. Esse minério não fica aqui, ele não é beneficiado aqui. E acabou a mina? Acabou aquele emprego, o progresso. Raposos que o diga. Quando fechou a mina, gente, e no caso lá ainda tem um problema da silicose, a cidade de Raposos, a bandeira da cidade, ela é roxa. Sabe por quê? Para representar as viúvas dos funcionários da mineração que morreram por causa da mineração. Raposos era uma cidade enorme por causa da mineração. A mineração acabou? Quem já foi em Raposos, ela é desse tamanho. Continua com lugares lindos, mas que foi assolada pela mineração. Porque a mineração é finita, ela acaba. E o que ela deixa como legado? Eu não trouxe aqui, que também, né, o tempo já está extenso, mas existem estatísticas que relacionam a questão do CEFEM, cidades que tem o CEFEM, que é o imposto, né, de mineração, com pobreza. Então, eles vendem que é progresso, mas as estatísticas estão aí. Depois, quem tiver interesse, eu passo esses dados. As estatísticas estão aí. As cidades minerárias têm uma péssima qualidade de vida. Miséria e pobreza. Então, esse é o legado da mineração.
Então não se pensa nas externalidades, né? Quem compra isso não imagina o que está acontecendo aqui. E também nem quer saber, muitas vezes, né? E a questão das barragens. Então não é só a mineração, tem o legado da mineração, que são as barragens. Que além de elas serem eternas, elas são pouco fiscalizadas, abandonadas, e a gente ainda tem que pagar por isso. Porque vocês acham realmente que infinitamente eles vão injetar grana para manter barragem? Né? Vamos pensar nisso. E essa questão de que a possibilidade de soterrar, ainda nessa altura do campeonato, áreas como a região da Fazenda Velha, extensas de Mata Atlântica, que são consideradas biologicamente, elas estão em estado tão avançado, né, ecossistemicamente, que é como se fossem aquelas matas em 1500, quando chegou os portugueses aqui. Só para vocês terem um nível de preservação desse lugar. As últimas manchas que tem de Mata Atlântica também são no quadrilátero ferrífero. É muita responsa, né? E a gente está no alto da bacia. Né? Então, o que a gente fizer aqui, a galera toda vai levar. Então, a gente fica nessa reflexão, né? Pode passar. Então, ou seja, se durante a estiagem o que mantém as águas são os aquíferos, e se a gente tem poucos aquíferos existentes, e se aqui no quadrilátero ferrífero eles são essenciais para a região metropolitana, pode passar. Aí a gente pensa, né? Minério não se bebe. Não se bebe. Ele acaba e ele não se bebe. Pode passar. Então, assim, é o recado que eu queria passar para vocês. Eu convido vocês, né? Porque isso, gente, é um alerta. Isso que eu estou falando é um tipo de informação que a gente aproveita esses espaços para disseminar. Esses dados que eu passei para vocês, é difícil até da gente organizar ele em formato de mapas, porque o próprio governo tem banco de dados muito defasados. Então a gente tenta produzir materiais e rodar com essas informações, buscar números de divulgar essas informações, porque a gente está falando da água de todo mundo aqui, né? De todos nós, de 2.400.000 pessoas, né? Então, participar de debates, reuniões, conselhos, divulgar, fortalecer redes já existentes, que eu vou convidar vocês para visitarem as páginas do Facebook. Pode passar. E aqui a ideia, uma outra realidade é possível? Pode passar. Sim, ela é possível. Eu vou deixar aqui, esse é meu e-mail, esse aqui é do Paulo Rodrigues, que é o geógrafo, e da Teca, que é a coordenadora do movimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se precisar de mais informações, todos esses dados, né, que isso é um pedacinho do nosso conjunto de dados, pode passar. E vou deixar as referências, vou deixar aqui finalizando, porque tem algumas páginas e documentários que eu super recomendo. Aquífero, Água Mais Ferre, tem o Minas d'Água, e recentemente Água Vale Mais, não é, Alexandre? Água Vale Mais? Água Vale Mais, que está fresquinho, que saiu esses dias também. São 3 documentários que aí vocês vão ver essa realidade. E algumas páginas do Facebook interessantes também, tá? Então eu agradeço, né? É muita informação, é um banho, né? Mas assim, eu espero que isso tenha sensibilizado vocês, porque a gente está tentando gritar que a situação não está legal. A gente entende que Minas é um estado que tem um histórico de mineração, mas é Minas de água também. A nossa história geológica, hidrográfica, diz que as nossas minas não são de ferro, não. As nossas minas são de água. E nós temos uma riqueza magnífica que muitos sonham e nós estamos a ponto de perder por causa de uma ideia totalmente equivocada de progresso, né? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito, tá? Desculpa a delonga aí. Obrigada, gente. Boa noite.